2 Crônicas, capítulo de número 5. E terminou toda a obra que fez Salomão para a casa de Deus, e trouxe Salomão as coisas sagradas de Davi seu pai, a prata, o ouro, e todos os utensílios, e os colocou nos tesouros da casa de Deus. Então reuniu Salomão os anciãos de Israel, todas as cabeças das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para Jerusalém. Fizeram subir a arca da aliança de Deus da cidade de Davi, que é Sião. E reuniu-se ao rei todo homem de Israel na festa do 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e levantaram os levitas a arca, e subiram com a arca, com a tenda da congregação, e todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas fizeram subir. E o rei Salomão, com toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram rebanho e gado, que não se podia contar e nem numerar, por causa da multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança de Deus ao seu lugar, ao santuário da casa, ao santo dos santos, até debaixo das asas dos querubins. E os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e cobriam os querubins a arca e os seus varais. O comprimento das varas era tão extenso, que sobressaindo a arca, eram vistas do santuário, porém não via do lado de fora. E estão ali até os dias atuais. Nada havia na arca a não ser as 2 tábuas que Moisés pôs em Horebe, quando Deus fez uma aliança com os filhos de Israel na saída do Egito. E eles retiraram-se todos os sacerdotes do santuário, pois todos os sacerdotes que lá estavam se santificaram, sem guardar a ordem das turmas. E os levitas que compunham para tudo isso era Asaf, Emã e Jedutum, e seus filhos e seus irmãos, vestidos com linho fino, com símbolos, com aludes, com harpas, estavam em pé ao oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as suas trombetas. E eram como os que tocavam as trombetas, e os compositores se fizeram ouvir uma só voz, para louvar e agradecer a Deus. E quando levantavam eles a voz da trombeta e dos símbolos, e dos instrumentos de música, no louvor a Deus, porque Ele era bom, pois para sempre é a sua misericórdia. Então a casa de Deus encheu-se de uma nuvem, e não puderam os sacerdotes ficar em pé para ministrarem por causa da nuvem, pois ela estava cheia da glória de Deus. Pai, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite, Pai. Se o Senhor nos trouxe à tua casa, se o Senhor nos trouxe a este lugar de adoração nessa noite de quinta-feira, é porque algo o Senhor tem para tratar, para trabalhar em nossos corações. Por isso nós pedimos a Deus que o Senhor, através do teu Espírito Santo, fique à vontade entre nós aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Este texto relata uma experiência ímpar na história de Israel. E é sobre essa experiência que eu quero compartilhar com os irmãos aqui nessa noite. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para você aqui neste lugar. Esse texto diz sobre
a inauguração do templo de Salomão, né? Quando Salomão terminou de construir um templo ao Deus vivo, ele segue um cronograma de inauguração, e o escritor do livro de 2 Crônicas, também o de 1 Reis, só que com menos detalhes, principalmente o escritor de 2 Crônicas, fez questão de colocar alguns detalhes importantes nessa inauguração do templo. O evento foi um evento lindo, e merecia ser um evento lindo, porque a casa estava linda. Salomão, assim como seu pai Davi, estava cansado de ver Deus habitando em uma tenda feita de tecidos. Não é que a tenda era feia, muito pelo contrário. Quando o tabernáculo foi construído no deserto, ele é considerado até hoje uma das mais belas obras já construída pelos judeus. O tabernáculo não era feio, mas com o passar do tempo ele ficou meio que batido. Imagine aqueles utensílios sendo montados e desmontados por quase 100 anos, né? São 40 anos no deserto, 40 anos do reinado de Davi e um pouco do reinado de Salomão. Então vamos imaginar uma tenda, um grande quebra-cabeça, e ele era feito para isso, que foi desmontado e montado inúmeras vezes. Aqueles tecidos talvez já estavam queimados pelo sol, talvez muitos remendos já estavam sobre aquela tenda. As varas, a madeira que fazia com que aquele local permanecesse de pé, certamente ela já tinha sofrido alguns desgastes. E olhando no período de Davi, já no período de Davi, também no período de Salomão, posteriormente, para essa tenda, ela já não tinha mais a mesma beleza, ela já não possuía mais a mesma grandeza de quando ela foi erguida por Moisés, lá na saída do Egito, há um século atrás quase. Além do mais, a tenda da congregação, embora teve uma utilidade insubstituível para Israel no deserto, ela já parecia ser aquele móvel batido, aquele móvel que você tem na sua casa já há muitos anos, né? Que já não faz mais tanta diferença. Você já trocou, já teve a oportunidade de trocar algum móvel na sua casa? Quando você troca o móvel, cria até um destaque no ambiente onde esse móvel estava, né? Lembra lá, se você já fez isso, se ainda não, você vai sentir o privilégio de poder fazer isso. Quando você trocou sua televisão de tubo, de 29 polegadas, por uma de pendurar na parede. Sua sala ganhou até mais espaço. Se você já fez isso, já teve essa oportunidade, você ganhou mais espaço, o negócio é mais moderno, é mais bonito. Ou quando você trocou a cama antiga, velha, de 20 anos, por um box novo, né? Por um colchão mais moderno, aquilo fez o seu quarto ficar mais bonito. A tenda do tabernáculo, a tenda de Deus, ela já era vista como, com todo o respeito à tenda, como a televisão velha, como a cama velha. Israel já não queria, a tenda já estava precisando de ser escorada. É apenas uma alegoria, não quero nem estar pecando falando isso do tabernáculo, mas sabe aquela cama que às vezes você tem que escorar com um tijolo, porque um pé já quebrou, né? Aí você vai lá e coloca um tijolo lá da mesma altura, porque o estrado da cama lá estragou. Não sei se você já fez isso. Eu lembro em casa lá, na época ainda da minha família materna, né? Isso acontecer, sei lá, escorar com tijolo, dava certinho. Muitas pessoas deixavam o tijolo por anos, segurando a cama, né? Às vezes era só tirar o varal lá, bater 2 preguinhos, mas deixava o tijolo lá, porque o tijolo resolvia o problema. E Israel era a mesma coisa. A tenda da congregação já estava escorada com algumas coisas, ela já não tinha mais a mesma beleza. Então Salomão, cansado, herdou o sonho de seu pai e constrói uma casa para Deus. A construção da casa para Deus, a planta, a arquitetura, o design, o marketing,
foi dado pelo próprio Deus. Não é ideia de Salomão. O próprio Deus é o arquiteto. Deus revela para Salomão, e Salomão entrega ao seu funcionário imediato exatamente aquilo que Deus queria. Deus faz questão de passar cada centímetro, cada milímetro, cada côvado, foi literalmente dado pelo Senhor. Um côvado é mais ou menos um braço. E aí Deus dá as medidas exatas. Cada côvado de altura, de largura, de comprimento. Cada posição, o tamanho do anjo, qual era a posição da asa. Se a cabeça do anjo estava para cima ou para baixo. Na construção do templo, nós temos anjos com a cabeça erguida. E temos anjos com a cabeça baixada. E temos anjos com a cabeça coberta. Deus fala onde ficava cada anjo, qual era a posição de cada utensílio, onde cada móvel deveria estar. O projeto não é de Salomão, o projeto é de Yahvé. É o próprio Deus dando as dicas de como ele queria que estivesse montada a sua casa. Para esta obra, segundo a orientação de Deus, Salomão separa os melhores profissionais. Não foram contratados para trabalhar na construção do templo pedreiros meia colher, né? Não foi contratado ajudante de carpinteiro. Só os melhores profissionais foram designados. O profissionalismo era tanto que o escritor de Crônicas disse que durante a construção do templo erguido por Salomão não se ouvia som de martelo. Tamanho era o profissionalismo. No setor que eu trabalho, você identifica o bom ou o mau profissional pelo barulho que ele faz na oficina. Eu trabalhei na concessionária, e na concessionária é proibido o martelo. Você não arranca peça de carro com martelo. Na concessionária não se usa martelo. Se chegar alguém da concessionária e ver um martelo no carrinho do mecânico, ele toma uma falta. O bom mecânico, bem treinado, profissional, ele trabalha sem usar o martelo. Quando você vai no mecânico e ele começa a dar marretada no seu carro, não é um bom sinal. Ele está arrancando o pivô na marretada. No máximo uma lixadeira para tirar um pivô que está cravado, mas na marretada não. Na marretada não. O bom profissional não precisa dar marretada. Às vezes tem um mecânico novo trabalhando, e aí de repente eu estou sentado na minha mesa e a oficina é do outro lado, eu escuto as marretadas, aquilo dói no meu coração, penso, gente, o que aquele menino está fazendo lá embaixo? Vou ter que ir lá ver. Porque não é na marretada que nós resolvemos as coisas. O fato de não ter som de martelo lá na construção do templo de Salomão é o principal sinal de que naquele lugar só haviam excelentes profissionais que não resolviam o negócio na marretada. Não era qualquer um que foi chamado. Salomão não abriu vaga no Cine de Jerusalém dizendo: precisa-se de operários para a construção do templo. Essa vaga não foi divulgada. Profissionais foram selecionados a dedo. O material utilizado veio das melhores regiões do mundo. Se Israel não tinha mármore, ele mandou buscar na África, com a sua amiga, a rainha de Sabá. O ouro, o de Israel não era puro, veio de outros países. Não importa o tempo que iria demorar, mas o que precisava ser colocado na construção daquele templo, precisava ser algo de qualidade. Podia ser feito de qualquer maneira. A obra era linda, perfeita, inigualável. Quem conheceu aquela obra e registrou nos livros de história, para que nós ficássemos sabendo, diz que é algo incomensurável, indescritível. O judeu tinha orgulho de sua construção, presente dado pelo próprio Deus a eles.
Afinal de contas, Deus não poderia morar em qualquer lugar. Tanto Davi quanto Salomão não queriam ver Deus habitando numa tenda que estava já considerada um móvel velho. A obra ficou perfeita. Após a construção dessa maravilhosa, dessa magnífica obra, chega o grande dia da inauguração. A obra ficou pronta. Segundo Crônicas, capítulo de número 5, nós lemos o capítulo inteiro. A obra ficou pronta. Salomão então faz um convocado, uma convocação. Manda chamar todos os levitas. Reúne todos os sacerdotes. O texto que nós lemos não citou, mas no capítulo 7, se eu não me engano, diz também que todos os profetas estavam lá. Mais do que isso, se você prestou atenção no texto que nós lemos, todo homem em Israel desceu para a inauguração do templo. Provavelmente haviam ali mulheres também, mas aquela geração, bem diferente da nossa, costumava fazer questão apenas da presença masculina ali naquele lugar. Todo homem em Israel, seja ele velho, idoso, criança, jovem, adolescente, desceu com o sacrifício nas mãos. Como disse aqui no momento de oferta da igreja, ninguém jamais chegava diante do Senhor com mãos vazias. Se a ideia era adorar ao Senhor no 7º mês, a chamada festa do 7º mês, cada homem desce com o seu sacrifício. Aquele sacrifício não era um sacrifício apenas de perdão, não era apenas um sacrifício de gratidão por algo que Deus tinha feito, não era um sacrifício de santidade, era um sacrifício de louvor, de adoração. Não estava se indo ali para pedir perdão a Deus naquele primeiro encontro, isso aconteceria posteriormente. Não estava se indo ali olhar para prerrogativas próprias, para aquilo que Deus fez na minha vida. A intenção daquela reunião era adorar ao Senhor. Nós temos alguns princípios dentro desse texto aqui, temos muitos. Eu quero chamar a nossa atenção, por causa do tempo que temos na quinta-feira, de poucos, mas alguns importantes princípios que nós temos nesse capítulo 5, para atrair a glória de Deus para as nossas vidas. O último versículo desse capítulo que nós lemos diz que uma nuvem com a glória de Deus encheu aquele lugar. Se nós almejamos ser alcançados por esta nuvem, se nós almejamos ser alcançados por esta glória, nós precisamos cumprir os princípios estabelecidos no capítulo de número 5, para que a glória de Deus nos visite. Porque a glória de Deus não visitou aquele lugar só porque tinha data e hora marcada. A glória de Deus não visitou aquele lugar só porque a casa estava pronta. Era necessário com que mais do que uma casa pronta, houvesse sacrifício, louvor e santidade. Senão a glória de Deus não se manifestaria. O primeiro princípio é que a casa precisa estar pronta. O capítulo 5 começa dizendo que a casa está pronta. Para que a glória de Deus possa te visitar, você precisa estar pronto. Sua vida tem que ter sido transformada. Você tem que ter sido reconstruído pela poderosa mão do Senhor. Cada detalhe na sua vida tem que ter sido transformado por Yahvé. Ele tem que ter te colocado de acordo com a vontade dEle, com o querer dEle. Cada móvel, cada utensílio no seu devido lugar, tudo na sua vida estabelecido no tamanho que Deus ordenou. A sua casa, a sua vida, ela precisa estar pronta para que a glória de Deus te visite. Os problemas emocionais já precisam ter sido superados. Os pecados já têm que ter sido consertados. Os vícios já têm que ter sido vencidos. A casa tem que estar pronta para receber a glória de Deus. Porque a glória de Deus não visita coração ferido.
Você pode ter um coração ferido, mas esse coração ferido precisa ser curado. E deixa eu te falar uma coisa: a glória de Deus não visita coração ferido, porque se o seu coração está ferido, ele precisa ser tratado primeiro. A glória venha depois. Não adianta chorar pela glória de Deus se a sua casa não está em ordem, se o seu emocional não está em ordem, se a sua espiritualidade não está em ordem. Coloca a sua casa em ordem. Isaías diz ao profeta, diz ao rei: arruma a tua casa, porque hoje Deus vai te visitar. Em outras palavras, parafraseando, hoje vão pedir tua alma, hoje Deus vem te buscar para Ele. Arruma a sua casa, conserta a sua casa, conserta seu coração, larga o pecado, conserta a sua vida. Por isso que a glória de Deus não vem. Glória de Deus não vem em coração mentiroso, em coração soberbo. A glória de Deus não vem em coração pecador. A glória de Deus não vem em coração viciado. A glória de Deus não vem. Arruma a tua casa. O segundo princípio que nós percebemos no texto é a convocação, a chamada, o ir para Deus. Cada homem em Israel, cada levita, cada sacerdote, foram convocados para estarem diante do Senhor, na casa do Senhor. A convocação a Deus. Sabe por quê? Porque a glória de Deus não vem sobre qualquer um. A glória de Deus vem sobre aqueles que foram convocados por Ele. Você está aqui nessa noite. Você foi convocado por Deus a estar aqui nessa noite. O terceiro princípio para que a glória de Deus venha é chegar diante de Deus com algo para oferecer. No Antigo Testamento, não precisa ficar com medo. Não vou te pedir uma oferta de ouro nessa noite. No Antigo Testamento, chegava-se com um animal, um sangue para ser derramado. No Novo Testamento, algo a mais é nos pedido. Deus quer algo a mais do que o seu dinheiro. Deus não quer só a sua oferta e o seu dízimo. Sua oferta e o seu dízimo, sem a sua vida ou o seu coração, para Deus não vale nada. Porque Ele quer primeiro o seu coração e a sua vida. Chegar diante de Deus com algo para sacrificar, algo para queimar em oferta a Deus. E no Antigo Testamento era mais fácil, porque em tudo a graça é superior à lei. Eu já ensinei isso aqui várias vezes. A lei tem mandamentos limitados, a graça tem mandamentos ilimitados. A graça exige de nós muito mais do que a lei. A lei dizia que aquele que se deitar com a mulher já comete adultério com ela. Jesus disse que aquele que olhasse para uma mulher com má intenção no coração já adulterou. A graça exige mais do que a lei. Então a graça quer mais do que algo nas suas mãos para apresentar. A graça quer Romanos 12, 1. A graça quer que você apresente a Deus a sua vida como culto e sacrifício suave e agradável a Ele. Deus quer que você queime a sua vida em consagração e dedicação a Ele. Para que a glória de Deus venha, tem que dar para Deus algo. E esse algo vai além da nossa oferta. Deus quer a sua vida. Deus quer o seu coração por completo. Deus quer que você queime as suas forças diante do altar dEle, na presença dEle, servindo a Ele. E nós erramos. A nossa geração erra. Porque eu pergunto, cadê as pessoas com o coração queimando para tocar um instrumento para Deus? Cadê as pessoas com o coração queimando para adorar ao Senhor no louvor? Cadê as pessoas com o coração queimando para pregar, para ter uma oportunidade e dar uma palavra do Senhor?
Cadê as pessoas com o coração queimando pelo evangelismo? Cadê as pessoas com o coração queimando pela intercessão, pela oração? Cadê as pessoas com o coração queimando pelas crianças, por ajudar na escolinha? Cadê as pessoas com o coração queimando para servir como obreiro na igreja, como diácono? Aonde estão? A maioria de nós queremos ficar como espectadores de um culto, e não é isso que Deus quer para você, e por isso que a glória de Deus não veio ainda. Porque Deus quer algo a ser oferecido a Ele. Deus quer algo, minha irmã. Esse pessoal convocado desceu à presença do Senhor com sacrifício nas mãos. Sabe por que a glória de Deus veio? Porque o sacrifício foi oferecido sem limitações. O texto que nós lemos diz que os sacerdotes, na minha Bíblia aqui, na versão da Alfalite, está inclusive entre parênteses, o texto diz que os sacerdotes não guardavam a ordem que eles seguiam para sacrifício. Sabe o que isso quer dizer? Os sacerdotes sacrificavam 24 horas por dia, mas não era o mesmo sacerdote que ficava lá o dia inteiro fazendo sacrifício. Cada turno, a cada 4 horas, não me lembro mais, nós estudamos isso aqui há pouco tempo na escola de profetas. Não lembro se a cada 4, a cada 6 ou a cada 3 horas, trocava o grupo de sacerdotes, e o sacrifício não parava, mas os sacerdotes tinham um rodízio entre eles. No dia da inauguração do templo, presta atenção, é o único dia na história de Israel que não houve rodízio. O sacrifício foi chegando e todos os sacerdotes foram sacrificando, e o trabalho a Deus foi acontecendo. Sabe por que essa glória que visita é ímpar? Porque aquele sacrifício foi ímpar, foi ilimitado. A nossa geração serve a Deus com hora marcada. Eu vou orar só 5 minutos, vou ler a Bíblia só 20 minutos, estarei na igreja só por 1h20. Deus não quer serviço com hora marcada. Para ter a glória de Deus, o serviço tem que ser contínuo. Para de dar para Deus migalhas. Ou você começa a dar tudo a Deus, ou você vai continuar sem nada de Deus. Não adianta, irmãos, a semana inteira colocando no nosso coração Netflix, streamers, séries, filmes, trabalho, serviço, escola, faculdade, trabalho secular, peça de carro, pneu, no meu caso. Não adianta ficar colocando tudo isso no coração, time de futebol, e chegar no domingo e falar assim: nossa, está frio isso aqui, não sinto a presença de Deus. Não sente mesmo não, porque sente a presença de Deus é quem cede a Ele ininterruptamente. Ou você entrega tudo para Deus, ou você vai continuar sem nada de Deus. Pastor, mas como é que eu faço isso? Se vira, trabalha orando, estuda cantando, coloca Deus nos seus pensamentos. É 24 horas por dia para Ele dar você alguma coisa da glória dEle, ou você vai continuar sem nada dEle. O sacrifício era ininterrupto. Próxima característica desse texto, o louvor. O que me chama a atenção, em 2 Crônicas 5, para que a glória de Deus venha, era o louvor espontâneo. Eu não entendo. Por que a gente quer uma música com começo, meio e fim? Eu não entendo porque se não canta a música 2 vezes está errado. Eu não entendo porque o louvor precisa começar, e tem que acabar. Para que a glória de Deus venha, louvor não pode ser com hora marcada. Louvor tem que ser espontâneo. Louvor não tem que ser regrado.
Nós não podemos adorar a Deus no formato automático. Senta, levanta, senta, bate palma, não bate palma, mãozinha para cima, mãozinha para baixo, vira para o lado, vira para o outro. Isso não é louvor, isso é automático. A nossa adoração não pode ser automatizada, a nossa adoração tem que ser espontânea. O momento de adoração a Deus não é o momento de assistir o culto, de expectar o culto. É o momento de rasgar as vestes, de adoração, de chorar, de dar um glória, de falar um aleluia, de fechar os olhos, de permitir que o Espírito Santo, não sei se esta é a frase correta, te conduza a uma outra dimensão, te leve aos céus, te tire dessa terra. Que seja como a música era nossa, e ficou famosa com o Padre Marcelo, né? Mas a música é nossa, a música é da década de 90, que durante o louvor, nós não podemos saber se o céu desceu, ou se a igreja subiu. Assim é para ser um momento de adoração. Irmãos, quem não era para cantar em 2 Crônicas 5, está cantando. Aonde que você viu que sacerdote cantava? Isso não acontece em outro lugar não, só acontece em 2 Crônicas capítulo 5. Sacerdote não canta, sacerdote oferece sacrifício, e no capítulo 5 ele está tocando, ao som de uma só trombeta. Todos os sacerdotes, o texto não diz que era a maioria dos sacerdotes. O texto diz que os sacerdotes sopravam trombeta, tinha 120, se tivesse 1000, era 1000, mas tinha 120 trombetas, e todos os sacerdotes tocavam essa trombeta a um só som, e tinha 3 homens lá, compositores, diz o texto. Sabe por quê? O louvor estava sendo composto na hora. Ninguém separou as músicas para aquele culto. Ninguém perguntou para o, está o nome lá no capítulo 5, fugiu aqui agora, para o Asaf. Asaf, quais são as canções de hoje? Não sei. Como assim? Nós temos aqui várias, vamos separar? Não, a de hoje é diferente, porque a de hoje é espontânea. Sabe por que a glória de Deus veio naquele dia? Espontaneidade. Espontaneidade na oração, espontaneidade no louvor. Sai do automatizado, sai do automático, abra o seu coração para Deus. Estava sendo composto na hora. A turma ficava de olho no Asaf, no Abiúde, lá e outro. O que ele está cantando? É para cantar essa frase, então vamos cantar. E o texto diz que em um determinado momento era o som de uma só voz, de uma canção que dizia mais ou menos assim: glória a Deus, porque a sua bondade dura para sempre. E isso era escutado ao som de uma só voz. Na hora dessa adoração espontânea, enquanto os sacerdotes sacrificavam os animais em sinal de santidade, e se purificavam, porque, próxima característica, para que a glória de Deus venha, tem que ter santidade, tem que se santificar, tem que se santificar. Sem santidade não é glória, pode ser emocionalismo, teatro, invenção, pessoas fingindo, porque santidade só vem com a glória de Deus. Hebreus 12:14 nos ensina isso. Buscai com zelo a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para mim ver Deus, eu preciso mais do que uma fumaça artificial, ou luzes, ou uma igreja escura. Eu preciso de joelho no chão, boca no pó, coração sem pecado. É a raiz que eu preciso. Aí vai ver Deus. Enquanto os sacerdotes sacrificavam, santificavam, cantavam ao som de uma só voz, sopravam trombetas e tangiam a harpa
a um único som de uma nota única. O texto diz que a glória de Deus encheu aquela casa. A experiência naquela noite é única. Não há relatos de outra manifestação como essa, do que a da inauguração do templo de Salomão. A glória foi tamanha, que diz o texto, que os sacerdotes não conseguiram ficar de pé. Não sabemos te informar se eles caíram, ou se eles se prostraram. Eu acho que as duas vertentes são possíveis. Não sei se você já teve a oportunidade de sentir a glória de Deus, a ponto de perder as forças do corpo. Isso acontece. Em contrapartida, se você tem um coração menos aquecido pelo Espírito Santo de Deus, se você é alguém mais crítico, mais cético, eu também não tenho dificuldades em acreditar que a presença de Deus naquele lugar, porque também já tive essa sensação, nos dá o desejo de nos prostrar diante da glória dEle, em reverência a Ele, porque Ele está ali. Mas fato é que os sacerdotes não conseguiram ficar de pé, porque Deus visitou aquele lugar. Experiência única, grandiosa, gloriosa, ímpar. Não há outro relato de um encontro como 2 Crônicas, capítulo de número 5, 6 e 7. Não há, irmãos, relato, não há visitação como essa. E essa unção, ela é prometida a toda a carne em Joel 2, depois na reinauguração do templo construído por Esdras. Na boca do profeta Ageu, na boca do profeta Joel, se profetiza que essa glória visitaria o povo de Deus no período da graça, que um dia essa experiência seria possível novamente. Essa experiência é possível hoje sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque o Pentecostes de Atos 2, nos estende isso até os dias atuais. A manifestação do Espírito, a glória de Deus é para que se visite toda a carne. Essa glória, essa visitação, ela é para mim, ela é para você. Não sei se ela vai ser tão grandiosa quanto naquele dia de Salomão, mas algo Deus tem para nós com a sua glória, algo Deus tem para nós com o seu poder, algo Deus tem para nós com a sua visitação. E servir a Deus vai além de assisti-lo, de ver. Servir a Deus vai além de contemplar as suas obras. Servir a Deus vai além de trabalhar para Ele, vai um pouquinho mais além. Servir a Deus quer dizer experimentá-lo, senti-lo, vivenciá-lo, ter Ele em nós. Deus quer isso para mim e para você. Deus quer isso para nós, meu irmão. Deus quer que nós sejamos cheios da glória e do poder dEle. Deus quer fazer essas experiências reais em nossas vidas, através da visitação do seu Espírito Santo. Beba dessa água, experimente dessa glória, deixa Deus encher o seu coração, abre lugar na sua vida, para que o Espírito Santo te visite. Não queira apenas respostas, não queira apenas trabalhar, queira viver cheio desse Deus, porque Ele quer te encher. Aleluia. Se coloque de pé, vamos orar. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor.